As Três Idades da Vida Interior. Tomo 1, primeira parte, páginas 105 a 110. Para não se deixar abalar por acontecimentos dolorosos e inesperados, e para receber todas as coisas como vindas das mãos de Deus, seja como meio ou oportunidade de nos aproximarmos dele, é indispensável uma grande docilidade ao Espírito Santo. Ele deseja conceder-nos progressivamente o dom da contemplação das coisas divinas, condição necessária para nossa união com Deus. Por essa razão, recebemos no batismo o dom da sabedoria, que é ampliado em nós pelo sacramento da confirmação e pela frequente comunhão. As inspirações do dom da sabedoria trazem-nos uma paz radiante, não apenas para nós mesmos, mas também para o nosso próximo. Elas nos transformam em pessoas pacíficas, capazes de acalmar almas inquietas, amar nossos inimigos e encontrar palavras de reconciliação para pôr fim às contendas. Esta paz que o mundo não pode nos dar é o sinal dos verdadeiros filhos de Deus, que jamais se afastam, por assim dizer, do pensamento do Pai Celestial. Santo Tomás de Aquino também nos diz sobre essas bem-aventuranças. Sunt quadam inchoatio imperfecta futura beatitudinis. São como um prelúdio imperfeito da futura bem-aventurança. Notas explicativas. 1. Docilidade ao Espírito Santo. Refere-se à abertura e submissão à orientação divina que o Espírito Santo oferece às almas em busca de santidade e união com Deus. 2. Dom da sabedoria. É um dos 7 dons do Espírito Santo, que permite à pessoa enxergar o mundo e as ações humanas com os olhos de Deus, ajudando a viver em consonância com a vontade divina. 3. Santo Tomás de Aquino, teólogo medieval que escreveu sobre as bem-aventuranças, referindo-se à vida de graça na terra como um prelúdio imperfeito da felicidade plena que será experimentada no céu. Na 8ª bem-aventurança, a mais perfeita de todas, Nosso Senhor nos ensina que tudo o que foi dito anteriormente é plenamente confirmado pelas provações suportadas com amor. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Refere-se principalmente às últimas provações, que são uma condição para a santidade. Essas palavras surpreendentes jamais haviam sido ouvidas antes. Elas não apenas prometem a felicidade futura, mas também proclamam que devemos nos considerar felizes em meio às aflições e perseguições sofridas por causa da justiça. Esta bem-aventurança é totalmente sobrenatural, sendo compreendida apenas pelas almas iluminadas por Deus. Além disso, essa virtude tem diferentes graus espirituais, desde o bom cristão que começa a sofrer por ter agido corretamente, obedecido ou dado bom exemplo, até o mártir que morre por sua fé. Essa bem-aventurança se aplica àqueles que, ao se converterem para uma vida melhor, encontram oposição entre aqueles ao seu redor. Aplica-se igualmente ao apóstolo cuja ação é dificultada pelas mesmas pessoas que ele deseja salvar, as quais não lhe perdoam por ter exposto com clareza a verdade evangélica. Nações inteiras, às vezes, sofrem essa perseguição, como a França durante a Revolução, a Armênia, a Polônia, o México e a Espanha. Notas explicativas. 1. 8ª bem-aventurança, referência ao ensinamento de Jesus nas bem-aventuranças, que fazem parte do Sermão da Montanha. Mateus 5:10. Esta bem-aventurança finaliza a lista com a promessa do reino dos céus para aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. 2. Provações e santidade. A ideia aqui é que os sofrimentos e perseguições suportados por amor a Deus ou à justiça são um caminho para a santidade. 3. Revolução Francesa, Armênia, Polônia, México e Espanha. Essas nações sofreram períodos de perseguição religiosa e política, especialmente contra cristãos, que são citados como exemplos históricos de martírio e resistência. Esta bem-aventurança é a mais perfeita porque pertence àqueles que mais se conformam à imagem de Jesus crucificado. Permanecer humildes, mansos e misericordiosos em meio à perseguição, inclusive em relação aos próprios perseguidores, e na tempestade não só conservar a paz, mas também oferecê-la aos outros, é onde reside a verdadeira perfeição total da vida cristã. Isso se manifesta especialmente nas últimas provações suportadas pelas almas perfeitas, que Deus purifica, levando-as a se sacrificarem pela salvação do próximo. Nem todos os santos foram mártires, mas todos, em diferentes graus, tiveram que sofrer perseguição por causa da justiça. Todos também conheceram algo do martírio interior de Maria, a mãe das dores. Jesus enfatiza a recompensa prometida àqueles que sofrem por causa da justiça.
Felizes sereis quando vos insultarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa nos céus. Dessa parábola nasceu na alma dos apóstolos o desejo do martírio, que inspirou as sublimes palavras de santos como São André e Santo Inácio de Antioquia. Essa parábola ganhou vida em São Francisco de Assis, São Domingos e São Bento José Labre. Por isso eles foram sal da terra, luz do mundo, e suas obras, edificadas não sobre a areia, mas sobre a rocha firme, foram capazes de suportar todos os embates e, apesar deles, permanecerem de pé. Essas bem-aventuranças, que são, segundo Santo Tomás, atos superiores dos dons e das virtudes aperfeiçoadas pelos dons, transcendem a simples ascese e pertencem à ordem mística. Em outras palavras, a perfeição total na vida cristã pertence normalmente à ordem mística, sendo um prelúdio da vida celestial, onde o cristão será perfeito como é perfeito o Pai Celestial, vendo-o como ele se vê e amando-o como ele se ama. Santa Teresa escreve: vejo em todos os livros que falam sobre oração, colocarem coisas que as pessoas não conseguem realizar imediatamente em si mesmas, como não dar importância às críticas, mas sentir mais contentamento quando falam mal de nós do que quando falam bem. Não dar valor à honra, um desprendimento em relação aos seus familiares e muitas outras coisas desse tipo que, ao meu ver, devem ser concedidas por Deus, porque me parecem ser, bem, sobrenaturais ou contrários à nossa inclinação natural. Ou seja, estão além da simples prática ascética ou do exercício das virtudes por meio de nosso próprio esforço ou atividade. São frutos de uma grande docilidade às inspirações do Espírito Santo. A santa também diz: mas se ainda permanece no coração o apego à honra e aos bens temporais, será em vão ter praticado por anos a oração ou, melhor dizendo, a meditação. Não se progride em nada. Pelo contrário, a oração perfeita nos liberta desses defeitos. Notas explicativas. Ascese refere-se à prática disciplinada de mortificação e autodomínio para alcançar um estado espiritual elevado. É vista como uma etapa inicial da vida cristã, que prepara a alma para experiências mais profundas. Ordem mística refere-se à dimensão mais elevada da vida espiritual, onde a alma experimenta uma união mais direta com Deus, transcendendo os esforços humanos e sendo conduzida pelas graças divinas. Santa Teresa refere-se a Santa Teresa de Ávila, mística e doutora da Igreja, conhecida por seus escritos sobre oração e a vida espiritual, especialmente em obras como O Castelo Interior e O Caminho da Perfeição. Ou seja, sem uma oração perfeita, jamais se alcançará a total perfeição da vida cristã. Isso é o que também afirma o autor da Imitação de Cristo, ao falar sobre a verdadeira paz. Se atingires o absoluto desprezo de ti mesmo, desfrutarás da maior paz possível nesta vida de exílio. Por isso, no mesmo livro da Imitação, livro 3, capítulo 1, o discípulo pede a graça superior da contemplação. Senhor, necessito de uma graça mais perfeita, se é que devo alcançar aquele estado em que nenhuma criatura me sirva de impedimento. A essa liberdade aspirava aquele que disse: "Oh, quem me dera asas como de pomba, com elas voaria e encontraria descanso." Enquanto alguém não se liberta de todas as criaturas, não é possível aplicar com liberdade o espírito às coisas divinas. É por isso que existem poucos contemplativos, porque poucos sabem se afastar completamente das coisas perecíveis. Para alcançar esse estado, é necessária uma grande graça que eleve a alma acima de si mesma e a conduza à união com Deus. Enquanto o homem não for elevado assim em espírito, desapegado das criaturas e totalmente unido a Deus, tudo o que sabe e tudo o que possui tem pouco valor. Esse capítulo da Imitação de Cristo pertence propriamente à ordem mística e demonstra que é somente nesse nível que se encontra a verdadeira perfeição do amor a Deus. Notas explicativas. 1. Imitação de Cristo refere-se ao famoso livro de espiritualidade cristã tradicionalmente atribuído a Tomás de Kempis. É um guia prático de vida devota, focado na humildade e no desapego das coisas mundanas para alcançar a união com Deus. 2. Salmo 54:7. Oh, quem me dera asas como de pomba. Este verso do Salmo reflete o desejo de fugir das tribulações da vida e encontrar descanso e paz em Deus. 3. Contemplação. Refere-se ao estado místico de oração profunda e íntima, onde a alma está completamente unida a Deus, livre de distrações e apegos mundanos. Ordem mística. É o nível mais elevado da vida espiritual
em que o ser humano experimenta uma união direta e transformadora com Deus, geralmente através da oração contemplativa. Santa Catarina de Sena ensina o mesmo em seu Diálogo, capítulos 44 a 49. E como já vimos, essa é a própria doutrina de Nosso Senhor ao nos ensinar as bem-aventuranças, especialmente da forma como foram compreendidas por Santo Agostinho e Santo Tomás. Eles as interpretam como os atos mais elevados dos dons do Espírito Santo ou como as virtudes elevadas por esses dons. É nesse contexto que se encontra o verdadeiro e perfeito desenvolvimento do organismo espiritual, isto é, a graça das virtudes e dos dons. Esse ensinamento é transmitido nas bem-aventuranças não de maneira teórica e abstrata, mas de forma concreta, prática e vivida. Perfeição e heroísmo. Como complemento do que acabamos de expor sobre a grandeza e elevação da perfeição cristã, examinemos se, por sua própria natureza, ela exige uma caridade elevada e até mesmo a heroicidade nas virtudes. A perfeição exige necessariamente uma grande caridade. Alguns teólogos, como Soares, afirmaram que se pode ser perfeito sem possuir uma caridade elevada. Essa proposição surpreenderia se fosse encontrada nas obras de Santo Tomás ou São João da Cruz, pois está em desacordo com seus princípios. No entanto, foi defendida com o argumento de que a caridade, mesmo em seu grau mais imperfeito, é capaz, segundo Santo Tomás, de vencer todas as tentações, e também porque o que faltasse em intensidade a essa virtude poderia ser facilmente suprido pelas virtudes adquiridas. Consequentemente, dentro dessa opinião, alguém poderia ser perfeito mesmo sem uma caridade elevada. E, inversamente, uma alma com grande caridade poderia não ser perfeita, caso não refreasse suficientemente suas paixões. Entretanto, a doutrina comum sustenta que a perfeição cristã é impossível sem possuir essa virtude em alto grau. Por quê? Porque a alma só alcança essa perfeição depois de um prolongado exercício das virtudes infusas e das virtudes adquiridas. Um exercício que faz com que essas virtudes aumentem progressivamente. E se no início a menor caridade já poderia vencer todas as tentações, mais tarde ela triunfa sobre elas de maneira efetiva, intensificando-se continuamente. Não é concebível, portanto, que um cristão seja perfeito, ou seja, que tenha avançado além dos iniciantes e dos que progridem, sem estar adornado com uma grande caridade. Notas explicativas. Santa Catarina de Sena, uma santa e doutora da Igreja, conhecida por suas profundas visões místicas e por sua obra Diálogo, na qual relata suas conversas espirituais com Deus. 2. Santo Agostinho e Santo Tomás. Santo Agostinho foi um dos maiores teólogos e filósofos da Igreja, cujas ideias influenciaram profundamente o cristianismo ocidental. Santo Tomás de Aquino, outro gigante teológico, sistematizou a teologia católica, especialmente no que diz respeito às virtudes e aos dons do Espírito Santo. 3. Soares. Francisco Soares foi um renomado teólogo jesuíta espanhol, conhecido por suas contribuições à filosofia escolástica. 4. Virtudes infusas e adquiridas. As virtudes infusas são concedidas diretamente por Deus, como a fé, a esperança e a caridade. As virtudes adquiridas, por sua vez, são desenvolvidas pelo esforço humano em busca do bem, como a paciência e a temperança. No entanto, a perfeição não exige um grau de intensidade tão alto, ou seja, matematicamente determinado e conhecido apenas por Deus. Não é possível, nesse campo, a mesma precisão matemática usada, por exemplo, para determinar o ponto de fusão de um metal. Deve-se julgar a perfeição espiritual por analogia com a idade adulta, que normalmente requer maior vigor físico do que a adolescência, embora não seja possível determinar esse vigor com exatidão. Essa doutrina também se baseia no fato de que a caridade cresce, propriamente falando, de forma intensiva, em vez de extensiva, pois, mesmo no menor grau, essa virtude deve se referir a Deus e a todos os homens, ainda que de forma geral e sem excluir ninguém. Além disso, segundo Santo Tomás, e já mencionamos isso, existem 3 graus de caridade adequados aos principiantes, aos que progridem e aos perfeitos. Cada um desses níveis representa um aumento na intensidade dessa virtude infundida, que exclui cada vez mais os pecados veniais deliberados e faz com que nos desapeguemos das coisas terrenas para nos unirmos mais intensamente a Deus. Portanto, a perfeição cristã exige, por sua própria natureza, falando per se e não apenas por acidente, uma caridade muito elevada, superior à dos principiantes e dos que avançam. Soares acrescenta: alguém pode ser mais santo aos olhos de Deus,
mas ao mesmo tempo mais imperfeito em sua conduta. Isso não é uma contradição, pois a verdadeira santidade diante de Deus e o direito à felicidade eterna são medidos pelo grau de caridade e graça que alguém possui. A perfeição nesta vida, porém, é avaliada de acordo com a disposição e o afeto de uma pessoa em agir com prontidão, facilidade e pureza. Um tomista diria: com o mesmo grau de caridade habitual, uma pessoa pode ser mais generosa que outra que se contenta com atos imperfeitos ou que, tendo 5 talentos, vive como se tivesse apenas 3. Além disso, com o mesmo grau de caridade e generosidade, uma pessoa pode enfrentar menos dificuldades interiores e exteriores do que outra, que evita tropeços ao seguir por um caminho mais fácil. Contudo, essas são circunstâncias acidentais relacionadas a cada indivíduo em particular. Aqui estamos tratando da perfeição em si, em sentido geral, e questionamos se ela não exige uma caridade muito notável, muito superior à dos principiantes e dos que progridem. Acidentalmente, no entanto, pode acontecer que um cristão considerado perfeito tenha menos caridade do que um grande santo em seus primeiros estágios. Santa Maria Madalena, logo após sua conversão, pode ter alcançado uma caridade mais perfeita do que muitos que são chamados de perfeitos, mas destinados a uma santidade menos elevada. Da mesma forma, no âmbito físico, pode acontecer que um adolescente extraordinariamente vigoroso seja mais forte do que muitos adultos. No entanto, quando falamos da idade adulta em termos gerais, sem considerar casos específicos, o contrário costuma ser verdade. Não devemos esquecer que, com o mesmo grau de caridade habitual, uma alma pode evitar o pecado venial mais que outra. Isso pode ocorrer porque sua generosidade atual é mais perfeita, ou porque encontra menos dificuldades em seu temperamento, menos trabalho ou menos oposição por parte dos outros. Santa Teresa escreveu em algum lugar que, quando deixava seu mosteiro para fundar novas casas, em situações inesperadas, cometia mais faltas veniais. Contudo, também adquiria mais méritos, em razão das dificuldades superadas. É como quando se inicia a escalada de uma montanha. De vez em quando se tropeça, algo que não ocorre com quem caminha por um terreno plano. No entanto, ao fim da jornada, se tem a maravilhosa visão do topo. Essas razões demonstram que, embora acidentalmente uma alma perfeita possa ter menos caridade que a de um principiante chamado a uma santidade extraordinária, a perfeição exige, por sua natureza, uma grande caridade. E essa grande caridade só é alcançada após vencer muitas tentações e adquirir muitos méritos. Como se lê no livro de Tobias 13:13, porque eras agradável aos olhos de Deus, era necessário que a tentação te provasse. E também a tentação prova os justos, assim como o forno testa os vasos do oleiro. Eclesiástico 27. Nosso Senhor acrescenta ao fim do Sermão da Montanha, Mateus 7:24. Todo aquele que ouve estas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, sopram os ventos e se abatem sobre essa casa, mas ela não cai, pois está firmada em terreno sólido. Isso demonstra claramente que uma caridade fraca pode, em algum caso particular, resistir às tentações, mas de fato e normalmente só triunfa quando cresce e se torna mais intensa. A verdadeira perfeição cristã, portanto, exige por sua própria natureza uma caridade elevada. Sobre isso não há dúvida, segundo os princípios comumente aceitos. Os ensinamentos de São João da Cruz confirmam claramente essa doutrina. Na Subida do Monte Carmelo, livro 2, capítulo 6, ele escreve: muitos acreditam que basta qualquer forma de afastamento e reforma nas coisas. Outros se contentam em, de certa maneira, exercitar-se nas virtudes, continuar a oração e seguir a mortificação, mas não chegam ao desprendimento, à pobreza, à alienação ou pureza espiritual. Por isso, quando lhes é oferecido algo sólido e perfeito, que é a aniquilação de toda doçura em Deus, na aridez, no desgosto, no sofrimento, o que é a cruz pura e espiritual, o despojamento do espírito pobre de Cristo, fogem disso como da morte e buscam apenas comunhões agradáveis com Deus. Com isso, espiritualmente, tornam-se inimigos da cruz de Cristo. Buscar a si mesmo em Deus é algo muito contrário ao verdadeiro amor. Por isso, eu gostaria de convencer os espirituais de que o caminho de Deus não consiste em uma multiplicidade de considerações, modos, maneiras ou prazeres, ainda que isso, em certa medida, seja necessário para os principiantes. O que é necessário, no entanto, é uma única coisa: saber renunciar a si mesmo, tanto exterior como interiormente, entregando-se ao sofrimento por Cristo e aniquilando-se em tudo.
Pois ao se exercitar nisso, tudo mais e até mais do que isso se alcança e se encontra nesse ato. E se houver falha nesse exercício, que é a base e a raiz das virtudes, todas as outras formas são apenas superficialidades e não trazem verdadeiro progresso, mesmo que alguém tenha considerações e comunhões tão elevadas quanto os anjos. E quando a alma se resolver no nada, o que é a suprema humildade, a união espiritual entre a alma e Deus será realizada, o que é o maior e mais alto grau que se pode alcançar nesta vida. Notas explicativas. Sermão da Montanha, Mateus da Passagem. Jesus usa a metáfora da casa construída sobre a rocha para representar a firmeza da fé e a perseverança daqueles que praticam seus ensinamentos. 2. São João da Cruz, místico e doutor da Igreja. São João da Cruz enfatiza a necessidade de despojamento total e renúncia às consolações espirituais como forma de alcançar a união perfeita com Deus. Sua obra, Subida do Monte Carmelo, trata da jornada espiritual de purificação e desapego. 3. Cruz pura e espiritual. Refere-se ao sofrimento espiritual necessário para o crescimento na vida cristã, onde se abandona todo prazer ou busca de consolo para alcançar uma união mais profunda com Cristo. 4. Buscar-se a si mesmo em Deus significa buscar satisfações pessoais no relacionamento com Deus, o que, segundo São João da Cruz, é contrário ao verdadeiro amor, que deve ser totalmente desinteressado e sacrificial. Este estado de perfeição, evidentemente, requer uma caridade elevada, acompanhada da perfeita humildade mencionada aqui. São João da Cruz também diz, Noite Escura, livro 2, capítulo 8. O estado de perfeição consiste no amor perfeito a Deus e no desprezo de si mesmo. Essa doutrina está em plena conformidade com o que Santo Tomás ensina sobre os 7 graus de humildade, que ele enumera segundo São Anselmo. Primeiro, acreditar-se indigno. Seguido, aceitar ser tratado como tal. Terceiro, confessar que se é assim. Quarto, desejar que o próximo pense da mesma forma. 5. Suportar pacientemente que isso seja dito. 6. Tolerar ser tratado como desprezível. 7. Contentar-se em ser tratado dessa maneira. Nisso consiste verdadeiramente a perfeição. Como Santo Tomás diz, é o estado daqueles que aspiram, acima de tudo, a unir-se com Deus, a desfrutar de sua presença e desejam morrer para viver com Cristo. Essas almas não se retraem diante de empreendimentos difíceis, especialmente aqueles que conduzem à glória de Deus e à salvação das almas. É evidente que a perfeição concebida dessa forma exige um amor muito elevado a Deus. Seria possível alcançar essa caridade perfeita de maneira habitual, sem grande esforço e generosidade, ou somente através de longos anos de comunhão diária, com o mínimo esforço em realizar atos meritórios, de modo que, apesar dessa elevada caridade, a alma permaneça em um estado de notável imperfeição, devido à falta de generosidade em combater as paixões desordenadas. Notas explicativas. São João da Cruz e Noite Escura. São João da Cruz, místico espanhol do século XVI, escreveu sobre o processo de purificação espiritual, que ele chama de Noite Escura. Esse estado implica a purificação da alma para alcançar uma união perfeita com Deus. 2. Santo Tomás de Aquino e os graus de humildade. Santo Tomás, século II, se baseia em São Anselmo para descrever os diferentes níveis de humildade que o cristão deve alcançar para chegar à perfeição espiritual. Esses graus progressivos representam um caminho de autonegação e aceitação do próprio nada perante Deus. 3. Caridade e perfeição cristã. A caridade aqui refere-se ao amor desinteressado a Deus e ao próximo. A perfeição cristã, segundo os autores místicos, exige uma caridade intensa, que se manifesta tanto no amor a Deus quanto na renúncia de si mesmo. Alguns teólogos, principalmente Suárez, têm a opinião de que a perfeição não exige uma caridade extremamente elevada. Suárez argumenta que, de acordo com a questão sobre o aumento da caridade, atos imperfeitos, chamados de remisse de caridade, ainda contribuem para o crescimento dessa virtude. Por isso, ele considera que a comunhão, mesmo quando recebida com pouca devoção, pode aumentar consideravelmente a caridade. Da mesma forma, a absolvição pode restaurar os méritos perdidos, mesmo que a contrição do penitente seja apenas suficiente. No entanto, Santo Tomás e os teólogos antigos consideram que a caridade não aumenta de forma significativa sem um fervoroso esforço da vontade. Para eles, os atos imperfeitos de caridade não aumentam imediatamente a virtude, a menos que haja um esforço sério em direção ao bem. Além disso, a comunhão feita com pouca devoção resulta apenas em um fraco aumento da caridade.
assim como a proximidade a uma fonte de calor proporciona mais influência do que a distância. Portanto, segundo Santo Tomás, os méritos perdidos não são restaurados ao seu grau anterior se o penitente não tiver uma contrição adequada ao pecado e às graças perdidas. Assim, não é possível alcançar uma alta caridade apenas com a comunhão diária repetida e atos meritórios fracos. Embora isso possa ser suficiente para manter-se em estado de graça ou recuperar-se rapidamente após cair em pecado mortal, não é o suficiente para atingir um elevado nível de caridade. Notas explicativas. Suárez. Francisco Suárez foi um teólogo e filósofo espanhol do século XVI, conhecido por suas contribuições à teologia e à filosofia escolástica. Ele discutiu o aumento da caridade e a eficácia dos sacramentos em seus escritos. 2. Santo Tomás de Aquino, século III, é um dos maiores teólogos da Igreja Católica. Ele acreditava que a caridade e a graça aumentam somente através de esforços significativos e fervorosos, e não meramente por rituais ou práticas sem devoção. Caridade imperfeita e perfeita. Caridade imperfeita refere-se a atos que, embora bons, não atingem o nível mais elevado de amor a Deus e ao próximo. Caridade perfeita implica um amor intenso e fervoroso, fundamental para a verdadeira perfeição espiritual. 4. Contrição e absolvição. A contrição é o arrependimento sincero pelos pecados. E a absolvição é o perdão dos pecados concedido pelo sacerdote no sacramento da confissão. A eficácia desses sacramentos depende da sinceridade da contrição. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior, de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas, com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.